Naquela noite silenciosa, quando o mar parecia respirar mais devagar que o normal, um pescador solitário puxou sua rede pesada e percebeu algo impossível se debatendo nas sombras profundas. A rede tremia com força incomum, como se algo inteligente lutasse para escapar, e quando ele finalmente iluminou o conteúdo com sua lanterna, seus olhos encontraram algo que nenhum homem deveria ver. Entre as cordas molhadas e os peixes comuns, uma figura com pele pálida, cabelos escuros colados pela água e olhos assustados movia lentamente uma cauda prateada que refletia a lua. O pescador não sabia se estava sonhando, enlouquecendo ou testemunhando algo que as histórias antigas juravam existir, porque aquela criatura respirava com medo e olhava para ele como um ser humano perdido. Naquele instante, sem saber que aquela decisão mudaria sua vida e talvez o mundo inteiro, ele amarrou a rede com mais força e decidiu levar a criatura até a costa. Durante séculos, marinheiros contaram histórias sobre seres do mar com rosto humano, mas cientistas sempre descartaram essas narrativas como ilusões causadas por fadiga, medo e solidão prolongada no oceano. Relatos antigos descreviam vozes cantando sob as ondas, sombras nadando ao lado de embarcações e criaturas que desapareciam antes que alguém pudesse provar sua existência ao mundo. Apesar das histórias persistirem por gerações, nenhuma evidência física convincente jamais apareceu, e por isso a maioria das pessoas acreditava que sereias eram apenas mitos criados pelo imaginário humano. Mas naquela pequena vila costeira, onde o mar definia cada rotina diária, os moradores ainda sussurravam histórias sobre algo antigo que observava silenciosamente das profundezas. Alguns pescadores afirmavam ter visto olhos brilhando sobre a água durante madrugadas silenciosas, enquanto outros juravam ouvir um canto distante ecoando quando o vento cessava completamente. Mesmo assim, ninguém jamais trouxe algo real para provar essas histórias. Até aquela noite, em que uma simples rede de pesca capturou algo que não pertencia ao mundo conhecido. Enquanto o barco se aproximava da costa silenciosa, a criatura dentro da rede se movia com mais força, sua cauda batendo contra a madeira molhada como se implorasse por liberdade. O pescador evitava olhar diretamente para os olhos da criatura, porque sempre que o fazia sentia uma estranha mistura de culpa, medo e uma sensação inexplicável de estar sendo observado. Quando finalmente alcançou o pequeno cais de madeira da vila, o silêncio da madrugada foi quebrado pelo som da rede arrastando algo pesado pelo convés. 2 moradores que estavam próximos ouviram o barulho e se aproximaram curiosos, mas quando viram a criatura presa entre as cordas, seus rostos ficaram pálidos de puro choque. Em poucos minutos, mais pessoas começaram a chegar, atraídas pelo burburinho estranho no cais, formando um círculo silencioso ao redor da criatura que se contorcia lentamente sob a luz fraca. Ninguém sabia exatamente o que fazer, porque aquilo parecia ao mesmo tempo um animal desconhecido e uma pessoa indefesa, respirando rapidamente enquanto seus olhos percorriam os rostos humanos ao redor. Foi então que alguém sugeriu chamar as autoridades locais, acreditando que aquilo poderia ser uma descoberta científica histórica ou algo que simplesmente não deveria permanecer ali. Enquanto esperavam, a criatura levantou lentamente a cabeça e emitiu um som estranho, algo entre um canto e um lamento, que fez todos recuarem alguns passos. Aquele som ecoou pelo mar silencioso e por alguns segundos, todos tiveram a sensação perturbadora de que algo nas profundezas havia respondido. Pouco tempo depois, sirenes distantes anunciaram a chegada de autoridades e pesquisadores, atraídos pela notícia absurda de que uma criatura lendária havia sido capturada por acaso. Os pesquisadores se aproximaram cautelosamente da rede, observando cada detalhe da criatura com olhos incrédulos, como se estivessem diante de algo que poderia reescrever livros inteiros. Um deles notou que a criatura possuía estruturas respiratórias estranhas próximas ao pescoço, algo que parecia permitir respirar tanto na água quanto no ar.
Outro percebeu que os olhos da criatura reagiam à luz da mesma forma que olhos humanos, algo que aumentava ainda mais o desconforto geral entre todos presentes. Enquanto os cientistas discutiam nervosamente suas observações, a criatura começou a emitir novamente aquele canto estranho que parecia vibrar no ar úmido do cais. Desta vez, porém, o canto parecia diferente, mais forte e mais longo, como se estivesse chamando algo distante que apenas ela podia perceber. Alguns moradores começaram a olhar nervosamente para o oceano, lembrando das histórias antigas que diziam que sereias raramente viajavam sozinhas. O vento começou a mudar lentamente e a superfície do mar ficou estranhamente agitada, mesmo sem tempestade ou barcos se aproximando. Um dos cientistas apontou para algo se movendo sobre a água escura, uma sombra longa que parecia circular lentamente ao redor da pequena vila. Logo depois, outra sombra apareceu mais distante, e então outra, até que ficou claro que algo muito maior estava respondendo ao chamado da criatura capturada. O silêncio tomou conta do cais enquanto todos percebiam que talvez tivessem capturado algo que nunca deveria ter sido retirado do oceano. A criatura parou de cantar e simplesmente observou o mar, como se esperasse pacientemente por algo que estava prestes a chegar. Então, de repente, uma enorme onda surgiu do nada e atingiu violentamente o cais, derrubando equipamentos e espalhando água salgada por todos os lados. No meio da confusão, a rede que prendia a criatura começou a se soltar lentamente, puxada pela força da água e pelos movimentos desesperados da própria sereia. Antes que alguém pudesse reagir, a criatura deslizou para fora da rede molhada e caiu diretamente na água escura do oceano. Por alguns segundos não houve nenhum movimento na superfície, apenas ondas suaves voltando ao normal como se nada tivesse acontecido. Então uma cabeça surgiu brevemente da água distante e os olhos da criatura olharam uma última vez para os humanos reunidos na costa. Logo atrás dela, várias outras formas começaram a emergir da escuridão do oceano, revelando que aquela criatura nunca esteve sozinha. Por um momento impressionante, dezenas de figuras semelhantes apareceram no horizonte, observando silenciosamente a pequena vila humana diante delas. Ninguém, no caso, ousou dizer uma palavra, porque todos entenderam que haviam testemunhado algo que mudaria para sempre a forma como o mundo via os oceanos. Depois de alguns minutos silenciosos, as criaturas começaram a desaparecer novamente nas profundezas, uma a uma, até restar apenas o mar calmo. A criatura capturada foi a última a desaparecer, mergulhando lentamente enquanto ainda observava os humanos que tinham mudado sua noite para sempre. Quando tudo terminou, restaram apenas água molhada no cais, redes rasgadas e dezenas de testemunhas tentando compreender o que haviam visto. Alguns queriam contar ao mundo imediatamente, enquanto outros acreditavam que certas descobertas talvez fossem grandes demais para serem reveladas. Porque naquela madrugada silenciosa, todos perceberam algo inquietante sobre o oceano. Ele ainda guardava segredos que a humanidade mal começava a imaginar. E talvez o mais perturbador não fosse a existência das sereias, mas o fato de que elas estavam observando os humanos o tempo inteiro. Porque se uma delas pode ser capturada por acidente, então era possível que muitas outras estivessem nadando silenciosamente perto das costas humanas. E desde aquela noite estranha, alguns pescadores juram que às vezes veem olhos brilhando sob a água escura, observando calmamente antes de desaparecer novamente nas profundezas.